Boa noite, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de conforto ambiental, sétima aula de conforto ambiental do módulo 52. Agora em climinha de Copa, né? Todo mundo torcendo pela seleção brasileira. Boa noite, professor Samara, tudo bem? Boa noite, professor Lucas, tudo bem com você? Tudo bem também, graças a Deus. Pessoal, Torcendo a gente tá, se vai dar certo aí já são outros é, 500, né? Porque pelo primeiro isso, jogo acho que a gente vai cair loguinho. nossa, verdade. A Argentina com o Messi ontem foram bem, né? Vamos ver Fiquei se a seleção vai. assustada, tô preocupada essa Argentina, essa França, acho que a gente vai rodar rapidinho, hein? Verdade. Professora, fique à vontade. Pessoal, os slides da aula de hoje já estão disponíveis na plataforma, tá? Qualquer coisa eu tô aqui, tá, professora? Tá bom, obrigada, professor. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Nosso sétimo encontro de arquitetura, já tô na aula das 8h40, de conforto ambiental. A gente está conversando ao longo da nossa disciplina, nas primeiras aulas, a gente conversou sobre a questão de conforto luminoso, né? Como a gente já veio discutindo nas 5 primeiros encontros, e um pouquinho do sexto. E agora a gente entrou num segundo assunto, que é um assunto também muito importante e que talvez hoje a gente conversou, deu uma iniciada nesse assunto na aula da semana passada, mas talvez na aula de hoje vocês vão conseguir perceber muito melhor a relação que a ergonomia tem com a questão do conforto. Então, vocês vão conseguir compreender bem melhor essa relação dessas bases que a gente tem, dessa ciência que é a ergonomia e de como a gente consegue relacioná-la com o conforto. Claro que quando a gente fala na aula de conforto, né, quando a gente fala dessa questão da ergonomia, a gente envolve muita coisa. A gente envolve o ambiente construído, o ambiente físico em si, a gente envolve mobiliário, a gente envolve layout, acessibilidade. É um campo muito aberto. E na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre como o design de um espaço ou de um mobiliário, ele vai impactar diretamente a saúde e o bem-estar e a produtividade das pessoas. E como nós, como arquitetos, temos um papel essencial quando a gente fala dessa produção, né, dessa questão da ergonomia e de nos atentarmos a esses aspectos e nos preocuparmos com o bem-estar do nosso usuário, justamente para que a gente possa ter um desempenho, né, de uma atividade, qualquer que ela seja, né, qualquer atividade a ser desempenhada, mas que a gente consiga ter esse desempenho de uma maneira correta, garantindo o bem-estar do usuário e essa produtividade. Para começar a nossa discussão, eu trouxe aqui para vocês a imagem de dois escritórios. E aí eu queria que vocês fizessem uma análise de cada um desses ambientes. São dois ambientes distintos, são duas situações diferentes. A gente tem uma primeira situação, um home office, né? Uma sala isolada, uma pessoa que trabalha né, sozinha. A gente tem uma mesa de trabalho, uma cadeira, um ambiente, né? Vocês conseguem ver ali a presença de uma iluminação natural, vocês conseguem perceber a presença de iluminação artificial, e aí a gente tem esse complemento, todo esse ambiente com tapete, tentar tornar mais confortável, a combinação das cores, né? A combinação da cortina ali para barrar um pouco dessa luz natural. E em um segundo momento, a gente tem um espaço de um coworking, né? Um espaço de um coworking, de um espaço que foi adaptado para esse tipo de trabalho, várias pessoas trabalhando ali nesse local, mas a gente também tem presença da luz natural, a gente tem em alguns pontos ali a luz artificial, né? Que muitas das vezes os fotógrafos até acabam tirando, né, das imagens, mas a gente consegue saber que tem a presença da luz artificial. E aí eu queria pedir para vocês analisarem tudo isso e me falarem assim, vocês acham que como esses ambientes estão projetados, analisando tanto a questão do espaço físico, vocês analisando a questão
da iluminação, a presença da iluminação, questão do mobiliário. Claro que a gente não tem medidas, a gente não tem todo o contexto ali, mas através dessas imagens, vocês acreditam que essas situações, elas transmitem conforto, elas estão ergonomicamente adequadas para o usuário? Vocês acham que nessa situação, tanto na situação do escritório à direita quanto do escritório à esquerda, desse home office quanto desse espaço de coworking, eles conseguem transmitir para o usuário tudo que eles precisam para garantir esse bem-estar e que eles desenvolvam e desempenham essas tarefas de uma forma correta? Eu acho que eu gosto sempre de provocar vocês em algumas situações, porque eu acho que agora, a partir das conversas que vocês estão tendo e cada disciplina que vocês estão vendo isoladamente, vocês vão começar a juntar tudo isso para uma disciplina mãe, que é a disciplina de desenvolvimento de projeto. Seja ele o desenvolvimento de projeto urbano ou o desenvolvimento de projeto arquitetônico. E eu gosto de fazer essas provocações para que vocês comecem a desenvolver esse olhar crítico de vocês em relação aos ambientes que vocês estarão. Tá? Eu até vou depois, em sequência, perguntar para vocês o que vocês acham do espaço de vocês hoje, de estudo, por exemplo, do que vocês estão aí, mas eu gostaria de saber o que vocês acham. Minha opinião, tá? Eu como arquiteta que uso muito tela de computador, eu tenho um certo porém com esse posicionamento dessa mesa do home office com relação à luz natural, por conta da reflexão da tela. A gente, como arquiteto, tem que pensar nisso também. Claro que aqui pode ser uma situação de trabalho que não se faz uso da tela, mas muito difícil hoje uma situação de trabalho como essa, né? A mesa me parece ergonomicamente ok. E a cadeira também, você percebe que ela tem um ajuste, você percebe que ela tem ajuste de braço, né? Para mim, que sou baixinha, o assento, o encosto dela ser um pouco mais baixo não me incomoda, tá? Quem já tem uma estatura mais elevada talvez se incomode um pouco e ache um pouco desconfortável, mas para mim ela me parece uma situação de ergonomicamente pensada da melhor forma possível. No outro espaço, já do coworking, eu acho que ela tem uma presença de uma iluminação natural muito legal, só que ao mesmo tempo você tem um mobiliário muito limitado, tá? Eu acho que para uma longa permanência, essa cadeira aí, essa cadeira da Charles Eames, ela é uma cadeira muito legal, muito bonita, mas ela não é adequada para o tipo de tarefa que você vai desempenhar aí, né? Uma tarefa que você vai passar um espaço de permanência muito grande. Foi mais ou menos o que a Rafa acho que falou, ela concorda comigo, né? Ela colocou assim, ela acredita que o coworking não foi planejado para uma longa permanência. Ele é desejado de uma forma que permita uma utilização flexível do espaço, mas não parece confortável para uma jornada de 8 ou 9 horas de trabalho por dia. Eu acho que é exatamente isso, ó, eu compartilho da opinião da Rafa que eu estava falando. Me parece que ergonomicamente falando, mesmo com essa questão dessa da reflexão que a gente vai ter na tela, desse problema que a gente pode ter da questão da luminosidade da luz natural ali na tela, a gente ainda tem uma situação de conforto, uma situação ergonômica pensada muito melhor desenvolvida nesse home office do que nesse coworking. E aí é o que eu falo para vocês, que daqui em diante, vocês comecem a criar esse olhar para cada ambiente que vocês têm. E além desse espaço de coworking que a gente tem aqui, eu queria que vocês colocassem o espaço de vocês aí. O que que vocês acham do espaço que vocês têm de estudo? Coloque aí no chat para a gente poder entender melhor. E participem, galera. Não quero ver todo mundo participando. O que que vocês acham que ergonomicamente pode melhorar no espaço de vocês? O que que vocês acham que pode ser um problema? O que que te incomoda, né? Eu, por exemplo, eu estou no espaço aqui de trabalho. Hoje eu não estou na minha residência. Eu fiquei sem internet. Eu acabei de descobrir um pouquinho antes da aula agora que foram cortar uma árvore e cortaram o meu fio, o fio da fibra ótica. Então, eu estou sem internet o dia todo em casa e aí eu vim até a Unicesumar para poder fazer a aula para vocês. Então, eu estou no espaço que ele é preparado, né? Ele tem um piso que é carpê, ele já diminui a propagação do som, ele alivia essa questão do ruído, né? Ele é mais isolado, justamente por conta de ser um espaço propício por ser um estúdio, para ter uma transmissão de uma aula. Eu tenho uma iluminação que está feita de forma correta, percebam que aonde a mesa está posicionada, pouco de sombreamento tem no meu rosto. Então, eu acho que ergonomicamente ele está bem desenvolvido. A cadeira, ela é confortável, mas ela não tem o apoio de braço, né?
Isso é uma coisa que a gente tem que repensar. A minha cadeira de casa, ela tá um pouquinho xoxa capenga de tanto ser utilizada, mas ela é uma cadeira ergonomicamente confortável, né? Talvez tenha alguma adaptação que a gente precisa fazer. Mas, por outro lado, o meu espaço home office em casa, a iluminação é bem ruim. Eu tenho uma iluminação central que fica atrás da minha posição, então eu tenho um sombreamento muito grande. Então, eu tenho que utilizar de outras fontes para eu conseguir tirar o sombreamento do meu rosto. A Ana colocou aqui que, na maioria das vezes, ela utiliza a sala de jantar, então é bem péssimo. Eu já fiz muito isso. Quando eu morava com os meus pais, ainda antes de casar, eu não tinha um escritório. Nós somos em 3 irmãs e o apartamento dos meus pais ele tem 3 quartos. Então, um quarto era dos meus pais, um quarto ficava para duas, um quarto ficava para uma das irmãs. Então, tudo que a gente tinha que estudar, fazer, trabalhar era na sala. Então, eu entendo do seu, eu entendo a sua luta diária de estudar na sala de jantar. Ergonomicamente pensando, não é legal. Querendo ou não, você acaba afetando o seu desempenho na sua atividade, de uma certa forma, se você tem um espaço, um tempo muito prolongado do desenvolvimento dessa atividade. A Rafa colocou aqui, no meu quarto de trabalho, estudos, a iluminação não está adequada para o período da noite. Eu sento em frente a uma parede, que é uma iluminação geral atrás. É o mesmo contexto do meu quarto, do meu escritório. Então, para ver a tela não atrapalha, mas para anotações manuais acaba ficando escuro. A mesa também não comporta notebook, tela e caderno, precisa ser mais larga um pouquinho. A minha mesa já me ajuda bastante, mas essa questão de profundidade de mesa é uma coisa que a gente precisa observar muito, né? É uma coisa que a gente tem que ter um cuidado muito grande. E aí vai depender do tipo de trabalho, né? A gente que tem questão de tela, mais algo manual, né? Que a gente tem, eu sempre tenho minhas anotações, eu sou muito manual, eu gosto muito de anotação, então a minha mesa precisa ser profunda, porque eu preciso ter o apoio para as minhas anotações, eu preciso ter o computador. Eu geralmente trabalho com 2 telas, né? Aqui eu tô com 2 telas, em casa eu também tenho essas 2 telas, o que facilita, né? A visualização de tudo e eu converso com vocês mais direto, por isso que facilita a nossa interação. Então, a gente tem que pensar em tudo. Então, isso é ergonomia, tá? É isso que a gente está tentando passar, esses conceitos para vocês agora, para que vocês consigam entender a importância. Eu acho que, como arquiteto, já desde o primeiro ano, nas primeiras disciplinas, vocês começaram a observar tudo isso. Talvez vocês não deem nome, não deram nome ainda a essa questão ergonomia, propriamente dito, mas daqui para frente vocês vão entender o porquê de tudo isso. E na aula de hoje, a gente está conversando e discutindo que o arquiteto ele é responsável por construir espaços, né? Essa é a nossa responsabilidade. Eu estou dando a disciplina de arquitetura e sociedade, eu tenho essa conversa com o pessoal no horário seguinte, e aí a gente tem uma responsabilidade social muito importante. A gente precisa olhar o comportamento humano, a gente precisa entender da fisionomia, né, humana para alguns certos tipos de atividades, espaços que a gente propõe. A gente tem que refletir acerca dessa interação homem e espaço, né, o ambiente construído com o seu usuário. E a gente tem que promover ambientes que vão atender essas necessidades e anseios do usuário de uma forma com que eles possam ter qualidade nesses ambientes para desempenhar suas atividades. Sempre que eu falar desempenhar as atividades, eu estou dizendo o seguinte: não só atividade laboral, né? Aquele trabalho que você tem, um trabalho que é remunerado, mas a sua atividade dia a dia, né? Ergonomicamente falando, se a gente olhar para as nossas residências, a gente tem cozinhas que precisam ser desenvolvidas ergonomicamente, pensadas ergonomicamente, a gente tem a questão de banheiros, os próprios quartos, qualquer um dos cômodos que vocês vão discutir, a própria garagem, por exemplo, você tem que pensar o espaço ergonomicamente falando. Ele tem que ser um espaço que cumpra o seu papel, né? E que transmita qualidade e bem-estar para o usuário. Claro que uma garagem vai ter uma demanda muito menor ergonômica. Você tem que entender o quê? O mínimo para uma vaga, a questão da circulação que você tem que ter entre um carro e outro para você ir chegar até a porta de entrada, por exemplo, da sua residência. Mas, por exemplo, um escritório, uma cozinha, mesmo uma sala de jantar e uma sala de estar, eles vão ter umas demandas ergonômicas maiores, porque você vai ter que pensar ainda mais na questão do ruído, na questão da climatização, na questão da térmica, circulação, altura dos mobiliários.
E aí a gente vai englobar muito mais coisas. Então, como arquitetos, a gente é responsável por construir espaços e cabe a nós entender e olhar para os espaços, para o comportamento humano e entender quais são essas bases que nos auxiliam para projetar os nossos espaços. Porque, afinal de contas, a gente não tira a medida do nada. Mesmo as normas que a gente tem, 90-50, os códigos de obras das cidades que vocês estão, nada disso parte assim, da cabeça, da mentalidade de alguém. Há todo um estudo, né, ergonômico, antropométrico, de todas as medidas mínimas necessárias para que as pessoas possam desempenhar as suas atividades, para que você possa desempenhar uma certa atividade para o ambiente que você está fazendo. Ainda mais, né, residência eu acho que é uma coisa mais intuitiva para nós, e quando a gente fala de escritórios também, porque é o nosso dia a dia profissional, mas aí a gente tem diversas outras atividades que vão exigir ainda mais do nosso desempenho e do nosso estudo, né, sobre as normativas que a gente tem com relação a, por exemplo, hospitais, clínicas. O que de ergonomia a gente tem que pensar quando a gente está conversando sobre isso? Ontem eu participei um pedaço de uma visita que o pessoal, eu acho que foi do terceiro ano, agora me fugiu, acho que foi do terceiro ano, fez para uma clínica, porque eles estão desenvolvendo um projeto baseado numa clínica, chama Neuroadaptar aqui em Maringá, e eles estão desenvolvendo um projeto baseado na normativa da 90-50, aí a André colocou terceiro ano. Gente, desculpa por cabeça, professora, mas eu tô doidinha e são várias turmas, então às vezes eu dou uma bugada, tá? E aí, assim, a gente fez essa visita e eu tava conversando com os professores e conversando com a coordenadora, com a Leciane, como é importante a gente participar disso, né? E como tem coisas que mesmo a gente já. Ah, é turma de vocês mesmo. Ah, então beleza. E eu dando pitacos ontem para vocês, para aumentar o trabalho de vocês. Mas como a gente precisa. É, e a gente tem que observar os espaços e fazer esse tipo e aderir a esse tipo de visita, esse tipo é, de projetos e de observar esses lugares para que a gente possa desempenhar um melhor papel como arquitetos. Porque, por exemplo, ontem a gente foi conversando sobre a ergonomia do espaço, o layout, os equipamentos que eram utilizados, e muitas das coisas que estavam ali, apesar de eu já ter lido diversas vezes a normativa 90-50, apesar de eu já ter feito projetos para clínicas, de eu já ter feito várias coisas relacionadas com a 90-50, tinham coisas ali que eu não tinha conhecimento, né? A gaiola que a gente visitou, por exemplo, eu não tinha conhecimento daquela técnica, eu não tinha conhecimento de algumas necessidades que você tem, que a pessoa precisa, que mesmo que assim a gente faça na norma, algumas coisas têm um certo motivo e que às vezes a gente só segue a norma e não tem a ideia do que está por trás de tudo isso, né? Então é muito interessante a gente participar dessas participações extras que a gente tem, dessas visitas técnicas que vocês tiverem ao longo do curso, para vocês conseguirem observar e conseguirem ver tudo isso. E aí, claro, que quando a gente está falando da ergonomia, a gente está falando de uma ciência que procura compreender as interações entre o homem e alguns elementos de um sistema, seja ele um sistema de trabalho, seja ele um sistema para o dia a dia, seja ele um sistema ergonômico, como a gente tem a questão dos nossos equipamentos, né? Nossos equipamentos. Isso aqui tem ergonomia, tá? É, isso aqui tem ergonomia, o desenvolvimento de um óculos, o desenvolvimento de um celular, o desenvolvimento, por exemplo, de um controle, tudo como ele está colocado aqui, tudo isso envolve ergonomia. Eu lembro que a gente conversou na semana passada que não existe que existem três ramos da ergonomia: a ergonomia física, a cognitiva e a organizacional. E dentro da cognitiva há muitos estudos que falam sobre a questão de sistemas, não só do celular em si, claro que hoje ele é uma tela em branco, que você vai ter questão do touch, mas de como o sistema funciona, de como o ser humano vai perceber melhor isso aqui, como o usuário vai perceber melhor e conseguir desempenhar melhor a sua atividade olhando para o celular.
há toda uma, não é só uma questão estética e sistema no sentido de como a pessoa está usando isso daqui, mas uma questão de cognição mesmo, de percepção, que há estudos todos por trás disso, e isso é ergonomia. Então, desde o design imobiliário, claro que aqui a gente vai focar mais no design de mobiliário do espaço, mas tanto isso, quanto mesmo a questão organizacional, cognitiva, tudo isso vai impactar diretamente no bem-estar do usuário. E aí eu trouxe novamente a definição de ergonomia, que é feita, que a gente encontra naquele livro que eu sugeri para vocês na aula passada, da Abrão, que fala o seguinte: a ergonomia é uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas. É a aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos a fim de otimizar o bem-estar humano e desempenho global do sistema. O que eu queria destacar aqui, que na aula passada a gente focou em outra parte, mas nessas teorias e princípios e os dados que a gente tem, que a gente aplica nos projetos. E aí, eu vou fazer uma outra provocação para vocês, antes da gente entrar propriamente dito na antropometria e na biomecânica, que são as bases teóricas de ergonomia que a gente vai estudar hoje, mas eu queria provocar vocês que aqui a gente tem duas situações. A gente tem uma cadeira de balanço, com um pai e um bebê, né? E segurando o seu bebê e ninando esse bebê. E em um outro momento a gente tem um espaço, um estudo, né? Uma pessoa numa cadeira com um computador. Esse artigo do ArcDaily, ele fala sobre essa importância de entender o corpo humano. Essa imagem saiu do artigo do ArcDaily, e aí lá eles colocam da importância de entender o corpo humano para o desenvolvimento de móveis, né? Para o desenvolvimento de mobiliário solto, cadeiras, mesas, entre outras coisas. E aí eu provoco vocês a entender que é o seguinte: a gente tem aí uma situação de uma cadeira de balanço, um pai com o seu filho, e o que que vocês, eu não sei aqui quantos são pais, né? Mas assim, o que que vocês acham que precisa? Quais medidas do corpo, que entendimento do corpo humano a gente precisa para desenvolver uma cadeira, por exemplo? Para saber quais são as alturas ideais, o que eu preciso ter de ajuste ou não. Porque a gente precisa pensar o seguinte: a gente o ser humano, ele é muito diverso, ele tem uma diversidade muito grande de estatura, etnia, tem algumas pessoas que têm certas limitações, que precisam de auxílios para conseguir desenvolver um certo movimento. A gente tem estaturas diferentes, e aí a gente precisa ter uma base, estudos que vão nos auxiliar a entender qual é qual é o meu público-alvo, para quem eu estou projetando, como eu vou abranger o maior número de pessoas para o meu produto, né? Para quem eu estou fazendo isso, e aí eu preciso desempenhar e desenvolver o meu produto. No caso aqui, eu estou provocando vocês para o desenvolvimento de uma cadeira. Eu não fiz uma disciplina quando eu estava na faculdade, mas dos requisitos da disciplina de design de interiores na época era opcional, e eu optei por não fazer, e hoje trabalho muito com isso, mas era o desenvolvimento de uma cadeira. E aí, eu me lembro que meus colegas, né, eles fizeram parte desse desenvolvimento e eles tinham que fazer um protótipo. E aí, esse protótipo, ele era real, escala 1 por 1, e aí eles desenvolviam o protótipo depois do projeto de cadeira deles, e aí a gente sentava e fazia as discussões ergonômicas desses projetos, né? A gente, eu falo, os próprios alunos. E quantas coisas a gente não aprendia quando a gente desenvolvia esse mobiliário. Porque para você desenvolver uma cadeira, é muito complexo. Existem muitas medidas que a gente precisa entender, existem parâmetros que a gente precisa entender para poder fazer o desenvolvimento desses mobiliários. Quando a gente desenvolve não só o mobiliário solto como uma cadeira, né, mas quando a gente desenvolve bancada, quando a gente desenvolve o projeto de uma cozinha, não só, por exemplo, quando a gente fala de projeto de cozinha, da altura ou da altura da bancada, da altura dos eletros, mas também da disposição deles, de como isso está layoutado, né? Como eu dispus o meu layout, da circulação que existe ali. Então, é muito interessante vocês começarem a se provocar. E aí, nesse caso, o que uma cadeira de balanço exige? Né? Eu lembro que quando eu fui comprar a cadeira de balanço, quando
estava grávida, ia começar a minha amamentação, eu lembro que eu falei assim, eu preciso sentar na cadeira e provar para saber se ela é confortável. Até hoje eu uso muito ela. Meu bebê mais novo tem 11 meses, e eu sento nela, coloco ele apoiadinho em mim, fico balançando até ele dormir. Toda noite, com exceção das quartas-feiras, porque a gente está nos nossos encontros, e algumas terças, eu tenho essa rotina com o meu neném. Então, eu coloco ele nos meus braços e eu balanço na cadeira de balanço até ele pegar no sono. Então, o que torna essa cadeira confortável? Quais medidas do corpo e quais movimentos o projetista ou o arquiteto precisou para poder desenvolver esse mobiliário? E aí a gente entra numa das bases teóricas da ergonomia, uma das disciplinas que se relaciona diretamente com a ergonomia, que é a da antropometria, que é o que basicamente a disciplina, a apostila de vocês traz muito da antropometria nessa discussão dessa unidade, ela é diretamente relacionada com a antropologia, e ela nada mais é do que a ciência que estuda as medidas do corpo humano. E as medidas do corpo humano, tanto as medidas do corpo humano estático, com ele parado, quanto as medidas dinâmicas, com ele em movimento. E por que ela precisa entender tudo isso? Porque é através dessas medidas e desses parâmetros que a gente consegue desenvolver todo o nosso mobiliário, todas as normativas, todas as questões que vão envolver o desenvolvimento de um projeto, tá? O desenvolvimento de um espaço. Essa disciplina, né, essa ciência, ela vai estar relacionada ao matemático, né, que desenvolveu essa disciplina e as ciências bases teóricas dela por volta do ano de 1870, até que em 1940, efetivamente, esses dados antropométricos, que a gente já vai conversar mais para frente, vão se projetar para a indústria, tá? Como a gente viu das bases ergonômicas, a antropometria também teve um desempenho muito grande no começo na aeronáutica, né? No desenvolvimento dos aviões, como a gente viu na semana passada, na Segunda Guerra Mundial, né? A gente tinha um problema que tecnologias novas adentravam nos ambientes, mas os pilotos não conseguiam ter essa percepção, não conseguiam perceber essa relação, esse entendimento quando se falava quando eles precisavam usar essa tecnologia, esses equipamentos novos que estavam dentro da aeronave. E aí houve um questionamento do porquê. Então, todos esses estudos, essas disciplinas, essas ciências, elas se relacionam para nos dar esses dados, tá? E nada mais é do que a percepção e o entendimento do corpo humano. Como eu disse, eles estando estático ou parado. Mas o que são essas medidas? O que é as medidas? O que são esses dados antropométricos, né? Por que entender o funcionamento do corpo humano? Por que a gente precisa entender de tudo isso, né? A antropometria, ela vai fazer, e esses dados, eles são colhidos com várias posturas e várias posições do corpo humano. Então, na posição sentada, a altura, o distanciamento entre cotovelos e joelhos. Por exemplo, se eu estou projetando um espaço de auditório, como que as poltronas são desenvolvidas de uma maneira confortável, que espaço que o corpo vai precisar ocupar? Né? Se eu tenho um sofá, por exemplo, qual é a medida do meu assento para que seja confortável, que a pessoa consiga ocupar? Que altura eu preciso ter de assento para que todas as pessoas consigam usar? Aí a gente vem para uma questão importante. A gente não consegue atender a todos, porque a gente tem uma variação muito grande, tanto de etnia quanto de altura. E claro que a etnia também interfere, porque daí você tem um parâmetro da população, né? Existem etnias que são populações mais baixas, que têm populações mais altas na média, há suas exceções, mas a média ela tem um padrão. E aí a gente precisa das medidas também da pessoa em pé, dos braços esticados, dos braços curvados. Tudo isso vai ajudar e vai nos auxiliar nos nossos projetos. Claro que a gente, como arquiteto, já tem isso muito mais a gente já tem isso de uma forma mais minuciosa, né? Porque a gente tem foi feito todo um trabalho de estudo e é constantemente retomado e revisitado esses estudos, e isso se transforma em normativas, em resoluções, normas, para que a gente possa desenvolver os nossos projetos. E aí a gente tem
então, toda essa base conceitual, todos esses dados, através da antropometria. Então, a antropometria, opa, perdão, ela vai ter essa ideia das medidas do corpo. E aí, essas dimensões que vão influenciar no desenho dos espaços, e que podem ser tanto estáticas, o corpo parado, eu sentada, uma pessoa sentada, uma pessoa em pé, quanto também podem ser dinâmicas, em que eu preciso entender alcance e a angulação que eu tenho, tá? Para desempenhar uma certa atividade. Ah, professora, para que essa questão da dinâmica do alcance? Por exemplo, armários altos. Eu preciso entender até que ponto a pessoa consegue acessar isso. Eu preciso entender até que ponto, por exemplo, a pessoa tem uma visual de um certo equipamento, né? Até que ponto, como o visual num equipamento, por exemplo, se a gente vai desenvolver um equipamento, como a pessoa, até que ponto a visão da pessoa consegue alcançar, ou o que eu preciso fazer para compensar a visual da pessoa se ela não tem esse alcance. Então, todas essas medidas, esses dados, essas dimensões, elas são feitas, claro que o cálculo antropométrico e essa coleta de dados, ela é feita de uma maneira que segue uma certa metodologia, né? Eles seguem uma metodologia para ser desenvolvida, e aí a gente tem toda essa base teórica para desenvolver as nossas medidas. Eu até coloquei a imagem do Le Modulor, do Le Corbusier, que faz, que é o que o Le Corbusier desenvolve e tenta justamente colocar essas questões, proporção e medidas do corpo humano, né, de um homem médio, para que ele possa desenvolver os projetos. E como a gente conversou na semana passada, o projeto da... Como é o nome? Unidade de Habitação de Marsella, ele é desenvolvido e pensado já dentro dessas proporções, dessas medidas que o Le Corbusier estuda. Claro que ele vai estudar o homem vitruviano, claro que ele vai ter outras bases na época que ele desenvolve, né? E aí é onde está mais se fomentando essas questões ergonômicas e esses dados antropométricos, entrando já nessa indústria, entrando já dentro do campo da arquitetura. E aí e aí o Le Corbusier ele desenvolve então um modulor. Nós, como arquitetos, a gente vai utilizar esses dados antropométricos para garantir a segurança e o conforto dos nossos usuários, tanto quanto a gente está falando de mobiliário, quanto a gente está falando de espaço construído. Porque os produtos e espaços eles devem ser projetados considerando as variações dimensionais da minha população-alvo. Vamos pensar, por exemplo, na minha população-alvo, minha residência, a minha casa, tá? Claro que hoje a gente é em 4 e eu tenho os filhos que são bebês, né? Eu tenho um menininho de 2 anos e 4 meses e um de 11 meses, como eu já falei. É, como eu vou projetar a minha casa, é claro que eu não consigo atender a necessidade de todos no mesmo espaço. E aí eu tenho que pensar quem é o público-alvo do meu espaço. Mas aí eu já tenho um problema também muito grande. Eu tenho 1,65 de altura. Meu marido tem 1,85. Muitas das vezes, coisas que são confortáveis para ele já não são tão confortáveis para mim. Bancadas, por exemplo, a 92, 95 são mais confortáveis para ele poder utilizar. Já não tão confortáveis para mim, que já prefiro uma bancada 90, até um pouco mais baixa, 85, pela minha estatura, bancada de banheiro, tá? Pela minha estatura. Então, como que nós vamos garantir que a gente vai ter que... Porque, assim, eu tô falando de uma residência que tem uma limitação, 4 pessoas hoje, né? Que foi pensada na época para mim, para o meu esposo, que eram 2 pessoas. Como eu faço isso para um ambiente, por exemplo, de um restaurante, que eu vou ter um público-alvo muito mais diverso, tá? E aí, por isso que os dados antropométricos, eles têm parâmetros e porcentagens da população. E aí eu também tenho não só a população, essa diferença por conta da faixa etária, por conta que daí a gente pode falar, pensar também na terceira idade, nas limitações motoras que eles começam a ter, tá? A gente pode, ou crianças, no caso, né, das limitações que eles ainda têm, da dificuldade que eles ainda têm. A gente tem uma questão também de gênero, algumas coisas precisam ser pensadas a depender do gênero que nós temos, que nós estamos considerando. A gente também precisa pensar na questão da estatura, né? A diferença da estatura que a gente tem.
pessoas, é a média da população, mas existem pessoas que estão acima da média e outras que não estão acima da média. E aí as limitações que nós temos, que aí vão entrar outras normativas, como a NBR 9050, que é o nosso assunto daqui a pouquinho. Quando a gente pensa nessa coleta de dados antropométricos, e aqui eu retiro uma imagem do livro do... Não é do Neuffer, das dimensões humanas do Paneiro, a gente tem essa coleta de dados. Então, quais as medidas antropométricas que são utilizadas como base para desenvolver essa base teórica para o desenvolvimento dos espaços construídos, tanto de circulação, mobiliário e tudo mais. Então, a coleta de dados, ela precisa ser realizada com uma amostra representativa da população. Então, a gente tem escolhida uma amostra representativa, faz-se a coletas. Se leva em conta fatores como idade, gênero, etnia, algumas condições físicas, óbvio, porque a gente precisa pensar em tudo isso. E aí, esses métodos de coleta vão incluir fita métricas, paquímetros, scanners 3D, seguindo certos padrões de medida, certos padrões de desenvolvimento de coleta. Tá? A gente não vai entrar a fundo do como é feita essa coleta de dados, é apenas uma curiosidade. E aí, como que a gente vai aplicar esses dados e esses resultados? Aonde a gente aplica tudo isso? Né? No design de um produto este, para nós arquitetos, mobiliário, né, ou mesmo no nosso espaço, planejamento de espaços, né, na simulação de tarefas, ou seja, ele é um produto mesmo, uma geladeira, um liquidificador, um celular, um computador, tudo isso, essas medidas são aplicadas em todos esses designs de produto, tá? E claro que se eu aplico essas medidas e se eu penso ergonomicamente falando dentro desses espaços, eu vou dar uma maior precisão no meu design, vou reduzir erros, né, numa atividade, num trabalhador ali, eu reduzo a chance de ter erros, e aí eu melhoro o conforto e segurança do meu usuário, que é o que a gente busca diariamente como arquitetos e o que a gente precisa buscar. E aí, nos nossos ambientes de trabalho, mais especificamente na atividade laboral, a gente está falando, né? A gente precisa entender e compreender as nossas atividades, porque a gente precisa prevenir desconfortos e lesões, e a gente precisa aumentar a produtividade, pensando que tudo isso gera um ganho para o empreendedor, né? Para o trabalhador, para a empresa, seja ele autônomo ou se ele participa de uma empresa, tudo isso gera um ganho muito grande. E diminui problemas, né? Tanto quanto lesões, esses desconfortos que a gente pode ter. Aí a nossa disciplina de ergonomia, ela vai estar diretamente, quando a gente fala de atividade laboral, né? Ela vai se relacionar diretamente com segurança do trabalho, que é um outro campo, que é uma outra disciplina, que a gente, que vocês não têm oportunidade de ter contato depois, mas que vai envolver outros aspectos, tá? Não só a segurança do trabalho, essa questão da ergonomia, mas ela vai envolver higiene ocupacional, ela vai envolver questão de normativas de bombeiro e tantas outras coisas que tem dentro da segurança do trabalho. Mas é muito importante para nós, como arquitetos, entender para quem estamos projetando, que atividade vai ser desempenhada. E aí eu vou fazer um parênteses, porque eu acho que é interessante a gente trazer essa discussão agora, que, professora, como que eu, como arquiteto, consigo entender tudo isso? Isso se dá muito, e a gente consegue, já desde o início do projeto, colocar esses princípios ergonômicos, ter colocar essas dimensões, esses dados ergonômicos e antropométricos dentro do nosso projeto. Isso vai se dar através de uma pesquisa que a gente faz, que são duas etapas: os nossos programas de necessidades e os nossos briefings. São duas etapas muito importantes dentro de um projeto arquitetônico, ou do desenvolvimento de um produto, seja ele imobiliário ou seja ele um projeto arquitetônico em interiores, porque são duas etapas de projeto que nos auxiliam a entender melhor que atividade e qual é o funcionamento, qual é a rotina do nosso usuário. Então, são duas etapas extremamente importantes que merecem um cuidado na hora do seu desenvolvimento. O briefing nada mais é do que uma reunião que você vai ter com o seu cliente, né? Seja ele um cliente para uma residência, para um hospital, para quem quer que seja, para qualquer atividade que for desempenhar, que é onde você vai entender qual é a necessidade do seu cliente. E aí eu faço mais um parênteses dentro do parênteses. Muitas das vezes os clientes eles não sabem transmitir algumas questões para nós como arquitetos.
E aí vai do nosso jogo de cintura, como diriam, e da nossa percepção de entender algumas necessidades e algumas questões rotineiras do cliente, tá? Então, eu acho que o briefing ele se torna importante por isso, porque você não vai entender só o que o cliente vai falar abertamente, mas você vai entender nas entrelinhas muitas das coisas, necessidades do seu cliente, tá? E aí a gente tem o programa de necessidades, que o programa de necessidades nada mais é do que eu transmitir o meu briefing, essa reunião que eu fiz para entender qual é o meu projeto, qual é a minha necessidade básica, como é o funcionamento, quantas pessoas, a minha área, tudo isso está dentro de um briefing, vai para um programa de necessidades. Ele vai evoluir para essa segunda etapa, que é onde eu começo a entender qual é o fluxograma do meu projeto, que da minha área total, quanto eu preciso destinar para uma sala, vamos pensar num escritório, quanto eu preciso destinar para recepção, quantas pessoas tem que ter essa recepção, quantos banheiros eu preciso destinar a depender do meu tamanho, e aí entram normas, e aí entram outras questões que a gente precisa avaliar. Mas são duas etapas muito importantes de trabalho, que já desde essas etapas a gente precisa ter muito claro esses dados antropométricos, essas ideias da ergonomia já inseridas no nosso projeto. E aí, né, falando dos ambientes laborais, eu trouxe um exemplo de um projeto que eu trouxe até para vocês, quando a gente falou de conforto luminoso, mas que é o desenvolvimento desse projeto da Boerer Arquitetura para uma construtora. E aí a gente tem um espaço de trabalho. Claro que, assim, esteticamente falando, pode agradar você ou não. Aqui a gente está avaliando ergonomicamente para o desempenho da função de trabalho. Quando eu olho para essas duas imagens, e aí eu quero a opinião de vocês, o que que vocês acham desse espaço? Pode até falar esteticamente falando, se vocês gostam ou não, mas ergonomicamente falando, vocês acham que ele funciona? Vocês acham que vocês conseguiriam desempenhar? Se vocês tivessem que trabalhar num espaço como esse, ou estudar num espaço como esse, vocês acham que vocês conseguiram desempenhar a sua tarefa? Vocês acham que esse espaço contribui para o bem-estar do seu usuário? Falando esteticamente, eu, professora Samara, eu gosto muito da questão estética do projeto. Eu gosto dessa ideia de um piso claro, amadeirado, porque o amadeirado, a madeira vai trazer essa sensação de conforto, nessa sensação de um ambiente confortável, de um ambiente mais não é aconchegante, acolhedor, tá? Gosto da presença de cores. Eu vejo que tem uma presença de um laranja bem desmaiado ali, né? Como a gente diria. E esse verde, né? Gosto da presença do próprio verde, dessa vegetação ali. E olhando ergonomicamente falando, eu também percebo que as mesas estão numa altura adequada. Eu percebo que as cadeiras, elas têm, ergonomicamente falando, elas são pensadas para o trabalho, para o desenvolvimento do trabalho. Eu tenho espaços que ali eu tenho algumas vedações entre um trabalhador e outro, o que pode me auxiliar muito para a questão de barrar ruídos e questão de visual, me isolar um pouco mais, tá? Eu tenho a presença da climatização, né? Porque também é uma questão importante que a ergonomia vai trabalhar em conjunto com alguns outros aspectos, alguns outros fatores ambientais, mas visualmente e esteticamente falando, eu acho que me deixaria confortável para trabalhar. A Sueli colocou ali, esteticamente bonito, mas não é funcional. Eu acho um tanto claustrofóbico. A gente não tem a presença tão grande de luz natural, como a gente pode ver, né? A gente tem uma limitação maior da presença de janelas. Isso tem essa questão, sim, né? Quando a gente fala de espaços corporativos muito grandes, para uma população muito grande, a gente tem uma limitação maior dessa questão das aberturas, né? Porque a gente tem um espaço que é muito grande e muitas das vezes o terreno não adequa a tudo isso. Então, claro, se tivessem aberturas externas, você se sente muito mais livre, né? Tem esse ponto também, concordo. A Rafa colocou que acredito que, novamente, a primeira imagem mostra um ambiente desenvolvido por uma permanência menor. É uma reunião, talvez rápida, de equipe, né? Talvez você coloque ali pensando nisso, e o outro espaço já é um espaço que você vai permanecer durante mais tempo, né? Um espaço que você consegue ficar e desempenhar o seu papel por mais tempo, né? A sua atividade por mais tempo. E aí, quando a gente falou dos espaços arquitetônicos, dos interiores, mas a gente tem a questão do desempenho da ergonomia e dessas medidas tão importantes para
que são fundamentais para a arquitetura, mas a gente também tem isso na questão dos espaços públicos e urbanos. O porquê que esses dados antropométricos e por que essas medidas ergonômicas também vão afetar esses espaços públicos e urbanos, né? Porque eles vão afetar diretamente na acessibilidade e na usabilidade dos espaços para todos os cidadãos, né? Incluindo aqueles que têm uma mobilidade reduzida. Se a gente for pensar em parques, parquinhos, né? Eu tenho uma população-alvo que são crianças. Como que eu vou desempenhar ou desenvolver o meu mobiliário para esse público-alvo, as crianças? E pensar que as mães têm que estar junto, então tem que ter um espaço também dedicado ao adulto, que vai ficar ali, que vai estar ali presente. Se eu estou pensando num parque, como que eu vou garantir a acessibilidade de pessoas que têm limitações visuais, de pessoas que têm limitações motoras, que precisam de auxílio, ou mesmo PCDs, pessoas que fazem uso de cadeira de rodas, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu comentei até na semana passada, eu acho que foi com vocês, na turma de vocês, que eu tenho um casal de amigos que eles têm uma menina que ela é atípica, né, uma maternidade atípica, ela tem uma certa, ela tem uma certa limitação. E aí ela estava discutindo a questão dos trocadores para crianças que são maiores. Eu, como mãe, hoje tenho muito mais apego, né? E tenho muito mais uma visão completamente diferente de quando eu não era mãe, desses trocadores que a gente tem nos banheiros. Porque esse trocador, quando a gente chega nos banheiros, esse trocador pequenininho que a gente tem nas paredes, que você abaixa para trocar uma criança, gente, ergonomicamente falando e funcionalmente falando, é péssimo. Tá? Ainda mais se tua criança já não é um bebezinho que não que gira, é uma criança que esperneia, se eu falo assim, que brinca na hora que você está trocando, então você tem que ter uma questão de segurança, tá? Então, quem é meu público-alvo? Para quem eu estou projetando? Então, não só espaços interiores, mas espaços internos e arquitetônicos, mas os espaços públicos e urbanos também. O meu mobiliário urbano, um ponto de ônibus, ergonomicamente falando, um ponto de ônibus, eu vou deixar as pessoas sentadas ali, ela vai ter cobertura. Aonde eu loco a minha comunicação visual, aonde eu tenho locado tudo isso, isso tem que ser pensado ergonomicamente no melhor lugar para a gente poder locar tudo isso. Então, esses dados todos antropométricos e da ergonomia vão nos auxiliar exatamente nesse desenvolvimento desses projetos. A Rafa colocou até aqui desses espaços anteriores do escritório que pode ser utilizado para aumentar a concentração porque limita a visão ao redor. De certa forma, sim, e um espaço mais fechado você limita, mas eu lembro que eu trabalhei no escritório que a gente não tinha a visão externa, a janela que tinha, ela tinha um muxarabe para o lado externo, então a gente não tinha a visão da rua, mas eu lembro que tinha um pátio interno, um jardim, que tinha um jardim vertical, e aí a gente tinha a presença da luz natural e aquele verde. E como isso era confortável, como isso era bom, gente, você tá naquele espaço, por mais fechado que fosse, você ter uma presença do mundo externo, assim, uma luzinha natural, um verdinho, como isso era bom na nossa vida diária, no nosso trabalho. Hoje, por exemplo, eu tenho um home office, e aí eu tenho o meu espaço de trabalho, que tem uma janela, mas que dá para o muro que é, né, assim, que não me traz esse conforto do mundo externo ali, porque eu tô vendo um muro o tempo todo. Então, são espaços que, sim, aumentam a concentração, diminuem a distração, mas tem ganhos e tem perdas por um lado. E aí, né, seguindo com essa questão do mobiliário público, eu trouxe o exemplo do Highline, dos bancos que foram desenvolvidos. Todos esses bancos, todo esse mobiliário, ele é pensado e ele tem toda uma base ergonômica, ele se utiliza desses dados antropométricos, dessas medidas base que nós temos, justamente para projetar o melhor para o usuário, né, para que o maior número de pessoas consiga acessar, o maior número de pessoas consiga utilizar esse espaço. E aí a gente tem uma outra base conceitual da ergonomia, que é a biomecânica. Enquanto a antropometria ela vai fazer estudo dessas medidas do corpo, a biomecânica ela vai estudar toda a estrutura fisiológica e de atividades musculares dos organismos, né, vivos que são dotados de movimento, não só o corpo humano, mas ela também inclui o corpo humano. Só um parênteses que a Sueli colocou ali, que os trocadores são um perigo. Já presenciei uma criança caindo, mesmo com a mãe tomando todos os cuidados. O trocador não aguentou o peso da criança se movimentando e acredito que já estava danificado. Sim, gente, trocadores são péssimos na grande maioria dos lugares.
tá? Então, eu acho que cabe a nós, claro que assim, eu entendo que existem lugares que têm limitações de espaço mesmo, tá? Eu também não sou uma pessoa extremamente radical. E eu entendo que para você adaptar um lugar existente, um lugar antigo, principalmente quando a gente está falando de cidades que têm locais muito antigos, é muito difícil, tá? Não é impossível, mas é difícil e nem sempre a gente consegue garantir as medidas que seriam ideais, tá? Então, a própria norma 9050, ela vai trazer para vocês, por exemplo, banheiros acessíveis em lugares que são novos e banheiros acessíveis em locais existentes. Por quê? Porque a gente sabe que existe uma limitação, né? Mas a gente, como arquiteto, tem que pensar e tentar solucionar da melhor maneira possível. Os novos, isso que a gente está refazendo também, que a gente está remodelando, que a gente está interferindo, também a gente precisa pensar no novo e no que já é existente. Voltando para a biomecânica ela está relacionada direto com a antropometria e ela vai ter essa diferença da antropometria justamente de você entender não só o corpo, né, e as medidas do corpo e dessa movimentação básica que nós temos dessas angulações, como eu coloquei, dessas articulações, mas do movimento em si. Então, postura corporal, as aplicações de força, transporte de cargas. Claro que isso vai funcionar muito mais para a questão da atividade laboral, né? Quando a gente for falar, assim, nós como arquitetos que trabalhamos diretamente com construção civil, a gente sabe o quão as condições de trabalho impactam nas pessoas, né, no trabalhador. A gente está falando de uma construção civil que ainda é muito rudimentar quando a gente fala de Brasil, né, na grande maioria. Então, a gente tem o pedreiro que vai lá, que ele cata a carriola, então ele tem toda uma questão do movimento, da força, da minha aplicação de força, de postura corporal. Então, tudo isso precisa ser pensado. Por isso que existem normas, né, a gente sabe, até para os canteiros de obra, né? Como a gente precisa desenvolver, o que precisa ter no canteiro de obra, né? As medidas básicas para esse espaço, porque tudo isso interfere na atividade laboral do trabalhador, né? Então a gente está falando agora, acrescentando na questão da antropometria, na questão desse trabalho, né? Que é mais dessas medidas que são mais estáticas e dinâmicas. Agora a gente está colocando, acrescentando ainda mais sobre isso quando a gente tem essa questão do transporte de cargas, essa aplicação de força, que é o estudo da biomecânica. Então, como que o nosso corpo se movimenta, que ações nós precisamos fazer, que tipo de postura nós temos, que tipo de força nós desempenhamos para poder fazer uma certa atividade. Claro que está relacionado direto com segurança do trabalho, óbvio, né? A gente tem essa questão da biomecânica muito relacionada com atividade laboral, né? Levantamento de cargas, toda a questão do transporte que a gente tem para garantir a segurança e o bem-estar do trabalhador. E aí são bases que a gente tem para o desenvolvimento do meu espaço físico, né? O meu entendimento básico para eu projetar o meu ambiente. Mas existem alguns fatores também que não são só as medidas e essas bases teóricas que também vão impactar diretamente na qualidade e no desenvolvimento da minha atividade. E aí, a gente tem quatro fatores ambientais, e dentre eles estão as dimensões, que a gente já tem conversado até aqui, mas que vão impactar diretamente no bem-estar do trabalhador, do bem-estar do usuário para que vai desempenhar uma certa atividade, que é a iluminação, ruídos, dimensões e a temperatura. A iluminação, eu acho que a gente falou muito, nunca a gente vai esgotar um assunto, a gente já conversou muito sobre a iluminação nas nossas primeiras aulas, e aí a minha relação da ergonomia com o conforto, por que que essa disciplina ela abrange as duas coisas, né? Por que que ela está casando é, esses dois conceitos, essas duas ciências, né? Justamente porque a gente tem a questão da iluminação, de alguns fatores ambientais relacionados diretamente com a questão ergonômica. Então, a iluminação vai afetar diretamente o conforto visual e o desempenho das atividades. Então, uma luz adequada a tarefas específicas e realizadas no espaço, ela vai contribuir para o melhor desempenho da nossa atividade, seja ela tanto uma luz natural quanto artificial. Então, são questões que a gente precisa realmente pensar e desenvolver nos nossos projetos. Eu já falei para vocês que, quanto à iluminação, é um projeto, para mim, tá? Isso é muito pessoal, da professora, mas é um projeto que, para mim, eu tenho uma
grande dificuldade até quando eu vou desenvolver um projeto de iluminação, não por questões de cálculos ou técnicas, mas para tentar criar certas variações dentro do meu espaço, dentro do meu projeto, e deixar isso esteticamente legal, funcionalmente legal, utilizando do maior número de produtos possível que possa me garantir conforto, bem-estar e economia. Então, assim, é um projeto, para mim, uma área de atuação muito complexa, a iluminação. Eu gosto bastante, mas eu confesso que eu queria entender mais sobre tudo, né? Eu ainda tenho muito a aprender sobre a questão do projeto luminotécnico. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar nisso. Eu queria muito saber mais do que eu já sei, né? Então, é uma parte muito importante dentro dos nossos projetos que a gente precisa ter uma atenção muito grande. E que, claro, como a gente trouxe, vai casar essa questão da iluminação natural e da iluminação artificial, e que vai impactar tanto em projeto arquitetônico, quanto no projeto do espaço urbano, quanto no nosso projeto de interiores. O segundo fator ambiental, né, que a gente vai ter, que vai impactar diretamente na ergonomia, que se relaciona muito com a ergonomia, é a questão dos ruídos. E aí a gente pensa no conforto acústico, né? Que é essa exposição do trabalhador ou do usuário a ruídos que são indesejados, né? Muitas das vezes causando desconforto, distração, problemas de saúde como estresse, perda auditiva, né? Isso quando a gente está falando de trabalho, né? Atividade laboral, se eu estou falando de uma fábrica, se eu estou falando de a própria construção civil, que depende de um maquinário que gera muito barulho, né? Quem já não se incomodou com uma reforma, aquele barulho incessante de uma maquita na sua cabeça, ou que tem uma obra do lado e aquela barulho da obra o dia inteiro na cabeça, que você chega na que é um silêncio, completo silêncio, né? Ou mesmo locais em que você tem você está lidando com maquinários que geram muito ruído. Quando a gente fala de, por exemplo, áreas da saúde, a gente tem aquelas máquinas de tomografia ou de ressonância que tem um barulho elevado, né? E como a gente consegue garantir o isolamento desses ruídos que são gerados, né? No dia a dia das nossas residências, eu estou no meu quarto, eu consigo escutar tudo, todo mundo, né? Do mundo externo. Eu tenho um problema muito sério na minha casa. Eu sempre gosto de trazer os meus problemas pessoais, não porque eu tô reclamando, mas porque são realidades do dia a dia para tentar trazer para vocês essas reflexões. Mas a minha casa, por exemplo, as minhas janelas são de ferro, uma casa antiga, janelas de ferro. E como vaza som pela janela? Gente, eu tinha um problema seríssimo para colocar minhas crianças para dormir, porque, tipo assim, parece que a pessoa lá na rua tá falando no pé da minha janela. Mesmo a janela lateral ali do meu escritório, parece que a pessoa tá ali, ó, na janela falando assim, ó, com a mãozinha assim pra mim. Porque era nítido como esse ruído é incômodo e como a minha janela não isola, tem um péssimo isolamento acústico. Então, é uma coisa que me incomoda muito, né? E aí a gente tem, quando a gente pensa nos ruídos, nesses ruídos que são indesejáveis, ou quando sejam ruídos que são ruins, porque tem ruídos que são indesejáveis e tem ruídos que são desejáveis. A gente precisa entender isso. Por exemplo, o que é um ruído desejável? Um alarme, um sinal de alerta quando algo não está funcionando bem. Seja ele um alarme, por exemplo, de um banheiro PCD, seja ele um alarme de um maquinário que não funcionou corretamente, tá? Então, a gente tem que trabalhar muito bem, saber como trabalhar os ruídos desejáveis e indesejáveis. E aí a gente tem uma gama de materiais, barreiras acústicas, isolamento sonoro, que a gente precisa entender e trabalhar dentro da ergonomia para poder garantir essa questão do ruído. Eu sempre gosto de trazer essas salas de concerto, que são lindas, maravilhosas, mas que precisam ser muito bem pensadas, né? Muito bem desenvolvidas, para que a gente tenha uma acústica ideal para esses espaços. E aí, uma coisa pessoal de uma viagem que eu fiz, quando eu fui para Berlim, eu fui na Filarmônica de Berlim, o prédio da Filarmônica de Berlim. E a acústica daquele lugar, gente, ela é impressionante. Se você assistir de qualquer lugar do espaço, você vai ter a mesma percepção sonora. É um projeto incrível, ele tem uma forma, tem uma questão estética muito grande envolvida, mas acusticamente falando também é um projeto muito bem desenvolvido, que vale muito a pena. A Casa da Música também em Lisboa, quando eu visitei, ela também tem, apesar de ter algumas ressalvas da Casa da Música, não é tão bom quanto, mas ela tem também, ela pensa muito bem na questão acústica, então é um outro projeto que vale a pena muito vocês olharem, tá? Porque são espaços que precisam desse cuidado, desse cuidado com a questão sonora.
A gente vai ter a climatização, e aqui eu trouxe uma imagem para vocês verem essa grelha de um sistema dotado de climatização, porque Highwall, cassete de uma via, cassete de teto, a gente tem no dia a dia, mas eu trouxe aqui para quem não conhece, é um sistema que é dotado. Então, a gente tem maquinários que são embutidos no forro ou na laje, e aí você tem os dutos que correm por baixo do forro, e aí você tem essas grelhas que saem, que podem estar tanto no seu forro, quanto podem também estar nas paredes, tá? Ou até no mobiliário. Aí vai depender de como você consegue fazer, desempenhar dentro do seu ambiente. A Rafa perguntou qual é o nome do projeto. É Filarmônica de Berlim. Depois qualquer coisa eu procuro para vocês e coloco aqui, mas é o projeto da Filarmônica de Berlim, tá? Se você colocar Filarmônica Berlim, vocês vão ver, é um prédio que tem, eu acho que eu não trouxe para vocês, porque ele é muito relacionado com questão acústica. Eu acho que eu não apresentei ele para vocês. Mas qualquer coisa eu passo para vocês depois um link, depois eu envio para vocês a questão do projeto, tá? Mas é Filarmônica de Berlim, vocês já vão encontrar o espaço, tá? Se vocês digitarem Filarmônica de Berlim. E eu não me lembro o nome do arquiteto que fez agora. Me fugiu, o nome do arquiteto. Mas a climatização é a questão da ventilação adequada e necessária para garantir a qualidade do ar interior. Então, a gente tem relação direta com ventilação. Mas também dessa remoção dos contaminantes e fornecimento de ar fresco. Aí a Rafa encontrou, é esse mesmo, tá? É essa mesmo, Filarmônica de Berlim. Esse projeto, gente, a acústica desse lugar é incrível. Se um dia vocês tiverem a oportunidade, eu, quando era intercambista, tentei viajar o máximo que pude, conhecer muitos lugares. Esse foi um dos lugares que a gente fez questão, eu e meu colega, de visitar, justamente pela questão acústica do espaço. Quando a gente fala da temperatura do ambiente ser vital, né, para o conforto térmico dos nossos componentes, dos nossos ocupantes. E aí eu trouxe, claro, com outros tipos, né, de climatização. A gente tem tanto combinação artificial e natural, dessa ventilação, troca de ar. Aqui a gente tem, na imagem da esquerda, cassete de uma via, ou cassete de 4 vias, distribuídos ali pelo ambiente. E aqui também, na imagem da direita, a mesma questão da climatização dotada, né? Que pode estar dentro do sistema VRF, que é um sistema que vai ter um maquinário único, ou não, pode ser simplesmente uma máquina dotada, tá? E aí a gente vai para a nossa variedade de soluções que a gente tem na arquitetura. Por isso que conhecer projeto e conhecer soluções é tudo, galera. Porque a gente tem uma infinita gama de possibilidades. Aí, como a gente já estava falando até agora, dimensões do ambiente é um outro fator que a gente tem, né, que precisa ser cuidadosamente planejada, de acordo com as necessidades físicas do nosso usuário, para garantir postura adequada e ser um lugar confortável. Né, trouxe alguns projetos que a gente já visitou, né, até quando a gente falou de conforto luminoso. E aí, talvez, um dos desafios mais importantes da arquitetura, né, quando a gente trata de criar esses espaços que funcionam para todos, é que existe uma diversidade de pessoas e algumas necessidades que algumas pessoas possuem que outros não possuem, né? E aí, como a gente consegue integrar essas necessidades para um design adequado? E aí, a nossa tão temida, amada e talvez às vezes odiada por muitos, NBR 9050 de 2020, que é a norma de acessibilidade. É uma das normas que a gente tem que tentam garantir justamente isso, essa utilização dos parâmetros antropométricos para garantir o bem-estar, o conforto e o acesso de pessoas que têm uma certa dificuldade ou limitação, e talvez por ignorância minha eu não vou conseguir falar a palavra ideal para vocês, mas que tem uma certa limitação motora, ou tem uma certa diferenciação motora, e aí precisam de um auxílio, ou precisam de um projeto específico para eles, né? De um projeto especificamente pensado para eles. Então, claro que a 90/50 ela vai se utilizar dos parâmetros antropométricos, tá? E aí são consideradas as medidas entre 5% a 95% da população brasileira, ou seja, os extremos correspondentes, porque a média vai conseguir abarcar essas medidas ali, tá? De mulheres de baixa estatura a homens de estatura elevada. Então, essa variedade que eu tenho, esse cálculo foi feito. Isso utiliza, então, dentro desse parâmetro, de acordo com a norma, tá? Isso daqui é colocado. E aí eu desafio vocês a procurarem a NBR 9050/2020, porque já houveram algumas revisões, tá? Então, a 2020 foi a última que saiu. E para que vocês observem a norma,
tá? O primeiro capítulo dela, o primeiro desenvolvimento que ela tem é justamente falando da antropometria, quais são as bases, para que a norma serve, e da onde que surgem as medidas, de onde surge o meu módulo para cadeira de rodas, para andadores, para bengalas, é dali que surge dessas medidas antropométricas. E a norma coloca isso muito bem, tá? E explica isso muito bem. Então, são dados que vocês conseguem ter ali, que vocês conseguem observar muito bem como que essas disciplinas se relacionam e como que elas os auxiliam, tá? E aí, eu trouxe o que a NBR fala sobre para que a norma, né? Qual o objetivo da norma. Possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, olha aí, a ergonomia cognitiva também, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como os outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, tá? Esse é o objetivo da norma. E aí eu trouxe essas duas imagens justamente para a gente observar as duas rampas e as duas escadas, né? Qual se adequa melhor, né? Como é a facilidade que uma tem e que transmite, e, por outro lado, como a outra não se adequa a essa necessidade, que a gente tem que fazer um esforço muito maior, né? Uma pessoa com cadeira de rodas não consegue subir essa. Na verdade, não foi bem uma rampa, mas essa tentativa de rampa que a gente tem nessa imagem da direita de vocês. E aí, nesse começo de norma, eu trouxe alguns pontos para vocês, para a gente discutir. A gente tem alguns pontos básicos. Então, as dimensões que a gente tem de base, né, de módulo de referência para banheiros acessíveis, vestiários acessíveis, escadas, rampas, tudo isso surge através de um estudo, que é um estudo feito através da antropometria com as medidas básicas. Então, a própria norma traz para a gente quais são essas medidas básicas que foram adotadas. Então, por exemplo, ela pega uma cadeira de rodas e coloca vista frontal aberta, quais são as medidas? Olha só, a medida do assento, a altura que ela tem, a largura que ela possui. Ela fechada, a vista lateral, o comprimento que ela tem, as alturas. Ou a vista frontal de uma cadeira que é cambada, que ela tem essa roda inclinada, que ela é maior, né? Qual é o deslocamento mínimo? Da onde surgem essas medidas de corredores? O porquê das medidas do corredor? A norma traz isso, porque você tem um deslocamento mínimo de 90 graus, um deslocamento mínimo para outras. Aqui eu coloquei o de 90 graus, mas tem para outras giros, né? Qual é o deslocamento mínimo que eu tenho? Então, por isso que os meus corredores partem quando é uma edificação existente de 90, quando é uma edificação nova de 1,20 m, né? E aí a questão do nosso módulo de referência, que ele precisa ser inserido dentro dos ambientes para que a pessoa, né, para que a pessoa que faz uso da cadeira de rodas consiga estar nesse espaço, para a cadeira de poder estar nesse espaço. E aí a gente tem dentro da norma, ela vai nos colocar alguns parâmetros para todos esses aspectos dos projetos: circulação e mobilidade, acessibilidade sanitários, mobiliários e equipamentos, sinalização e comunicação visual, tá? Isso também é muito importante, muitas vezes a gente deixa passar isso, mas existe um parâmetro, existe um padrão para isso que que a gente precisa se atentar. Para espaços de uso público e urbano, e também acessibilidade na questão dos transportes. Lá tem desenho de calçada, lá vai ter desenho de unidades de passagem, uma pessoa andando, uma pessoa que está na cadeira de rodas, qual é a medida básica para isso, porque as nossas calçadas precisam ter essas medidas que elas exigem hoje, né? Tudo seguindo a NBR 9050, esses parâmetros. E aí o tão temido de começa os dimensionamentos de rampas, escadas também. E aí eu vou ter um ponto que escadas, ela vai ter uma diferenciação do corpo de bombeiros, tem umas medidas ali que não são, que não casam, que tem uma certa diferença. E aí a gente precisa se adequar às duas coisas, tentar casar as duas coisas. Mas no caso de rampas, isso é parâmetro, né? Então, qual é a minha extensão da rampa? De acordo com a minha extensão e do meu número de segmentos de rampa, qual é a inclinação que eu posso admitir,
né? E o número de segmentos limites que eu tenho. Então, se eu tenho uma rampa com uma inclinação de 5, eu não tenho limite máximo de segmento de rampa. Se eu já tenho uma rampa com inclinação de 8,33, eu já tenho uma limitação com 80, né, de altura ali, eu tenho uma limitação de 15 segmentos de rampa. Como que a gente vai desenvolver tudo isso? Aí tem a questão de guarda-corpo, de corrimão, guia de balizamento, quais são as alturas que a gente precisa. Tudo isso é descrito pela norma, e isso tem embasamento dentro da antropometria e da biomecânica, tá? Dentro de todos esses dados que a gente, dessa coleta de dados que a gente tem. E aí a gente tem os diversos projetos, né? E esse é um outro artigo também do ArcDaily. Então, vocês percebem que eu gosto muito de utilizar essa referência, porque tem muita coisa legal. Além de projetos, eles têm artigos específicos para alguns assuntos, de como os edifícios podem funcionar para todos e o futuro da inclusão e acessibilidade na arquitetura. É um assunto que vem sendo muito discutido, a questão da acessibilidade dentro da arquitetura, dentro dos nossos espaços, sejam eles públicos ou privados. É algo extremamente importante, atual, e que nós, como arquitetos, como a gente viu lá no começo, da nossa responsabilidade social, da nossa responsabilidade que nós precisamos ter ao projetar os espaços, pensar em toda a população e no desenho que vai abranger o maior número de pessoas, de como a gente consegue adequar os nossos projetos para essas normas, essas necessidades de quem tem uma certa limitação, uma limitação motora, ou que precisa de uma atenção especial. Aí eu trouxe também alguns desenhos dos banheiros. Então, por exemplo, para um banheiro que é novo, e aí vem aquela área de esse tracejado em amarelo retangular, seria meu módulo de referência que a norma traz, que ela vai colocando na norma textualmente e visualmente através de esquemas, como que ela chega naquela medida base, né? E aí dentro do meu banheiro eu preciso ter área de transferência e manobra, eu preciso ter uma área de manobra de um raio de um diâmetro de 1,5 m, né, um raio de 75 centímetros, porque é o giro da minha cadeira, e aí eu posso adentrar e eu posso ter uma certa folga nas minhas louças, nos meus metais, né, no caso ali das louças cuba e vaso sanitário, né, o quanto que eu posso adentrar isso. E claro que a norma ela não é intransigente e ela não vem para colocar, tipo assim, tudo tem que ter dentro disso. A gente sabe que existem situações e situações. Quando a gente tem uma reforma, uma edificação existente, a norma ela é um pouco, como eu vou dizer, maleável, né? No sentido de assim, de criar uma situação que seja possível, que seja exequível dentro da realidade de uma edificação que já é existente, uma edificação antiga, né? E por isso que tem esse outro esquema aqui, com essa outra tipo que não é um círculo inscrito, né, de um diâmetro de 1,5 m, mas que você tem essa medida de 1,5 m, 1,20 m desse círculo aqui, dessa área de manobra, dessa área de transferência que a gente tem para um banheiro acessível de uma edificação que já é existente, tá? Claro que a norma e os detalhes de normas e esquemas são bem maiores, porque daí você tem uma grande variação. Você tem quando a bacia tem caixa acoplada, quando ela é com válvula hidra, quando eu tenho uma cuba sem bancada, a própria cuba serve ela é suspensa, quando é uma cuba que ela está inserida dentro de um contexto de uma bancada de pedra, granito ou porcelanato, né, que seja. Então aí as alturas vão variar, as alturas elas vão ser indicadas. Perceba que, por exemplo, para um banheiro acessível, a minha altura máxima de cuba, ela é 80. Para um banheiro padrão, né, para a maioria da população, ela vai variando entre 85 e 90 centímetros, mas ela também pode variar em relação à cuba, porque se eu tenho uma cuba de embutir, se eu tenho uma cuba de apoio, se eu tenho uma cuba de semi-encaixe, vai variar de acordo com a minha cuba, a minha medida. Eu sei que a minha medida precisa encaixar dentro disso, de topo, então, aí, a depender da cuba, a bancada ela sobe ou desce, né? Então, a gente precisa pensar em tudo isso. São muitos detalhes que a gente tem dentro do universo da arquitetura, mas que são extremamente importantes, e a ergonomia vem justamente para nos auxiliar, né? Esses dados antropométricos, a ergonomia tem nos auxiliado como profissionais de arquitetura
porque a gente precisa nos preocupar com a nossa atividade do dia a dia, com o nosso usuário e com todas essas questões do bem-estar de cada um dos nossos usuários, dos nossos clientes, das pessoas que vão se utilizar dos espaços que criamos. Sobre o nosso assunto, antropometria, ergonomia, alguém quer tecer algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Tem algum questionamento que vocês querem fazer? Antes da gente adentrar naqueles minutinhos finais que eu prometi para vocês que a gente faria das atividades, da atividade mapa de vocês, se vocês têm alguma dúvida para a gente conversar sobre ela. Alguém tem alguma coisa que queira falar? Que queira me perguntar, questionar sobre isso? Pode deixar aí o questionamento de vocês. Se alguém quiser falar e abrir o microfone, tá? Levanta a mãozinha, o professor Lucas abre para vocês. Eu estou só abrindo aqui também o nosso roteiro da atividade mapa, para a gente poder conversar um pouquinho sobre ela. E aí, se vocês já quiserem colocar também as dúvidas da atividade mapa, já vão colocando ali as dúvidas que vocês tenham sobre a nossa atividade mapa de conforto ambiental. É uma atividade, eu vou começar a falar da mapa, se surgir alguma dúvida da ergonomia eu volto, mas só para a gente não ficar com esse tempo ocioso, que eu sei que tem um certo delay, mas sobre a nossa atividade mapa, ela é uma atividade mapa que ela é uma atividade trabalhosa, mas ao mesmo tempo ela é uma atividade bem gostosa de desenvolver. Eu falo assim, gostosa de desenvolver por quê? Porque ela vai de encontro direto com o que vocês vão ter de análise no dia a dia de vocês, de trabalho, de escritório, de arquitetura, tá? E é uma coisa que eu acho que vocês vão curtir fazer, é um trabalho que vocês vão gostar de fazer e vocês vão conseguir aplicar todas as técnicas que a gente está vendo aqui, tanto para conforto quanto para ergonomia. Então, a atividade de mapa de vocês, ela vai pedir que vocês sigam alguns passos e algumas etapas. Né? Vocês têm uma introdução com 2 textos básicos, e aí a gente vai falar sobre alguns ambientes ergonomicamente que vão favorecer o desenvolvimento da nossa atividade. E aí, como primeira etapa, vocês devem escolher um ambiente e fazer o registro desse ambiente. Então, um quarto, uma sala de estar, uma cozinha, um ambiente de estudo, um escritório, uma sala de aula, vai depender da vontade de vocês, do que vocês querem desenvolver para essa atividade. Eu só acho que, assim, a dica da professora, um ambiente que seja de fácil acesso para vocês, tá? Por isso que a gente colocou o ambiente da escolha de vocês, mas que vocês tenham fácil acesso, para que vocês consigam fazer o registro de uma maneira fácil, consigam fazer essa análise de uma maneira mais fácil possível, tá? Pode ser um ambiente de trabalho? Pode, desde que vocês possam fazer registro, desde que vocês consigam fazer toda essa tomada de imagens e de análise que a gente precisa, tá? E aí, para isso, você vai indicar qual ambiente que você escolheu, a localização dele, assim, que cidade que ele tá. Não precisa me localizar exatamente rua, número, endereço, CEP, nada disso, mas qual é a cidade que ele se encontra, se ele tá num prédio, se ele é uma sobreloja, ou se ele é uma casa, um térreo, tá? Isso é legal de vocês indicarem. E aí vocês vão descrever esse espaço, né? Colocar sobre a dimensão, mobiliário, abertura, uso principal desse espaço. Aberturas no sentido de portas e janelas, porque a gente está falando de conforto de luminoso, né? Aí, num segundo momento, vocês vão fazer essa análise de iluminação de ergonomia. Então, o que vocês conseguem considerar que vocês precisam mudar ergonomicamente falando e no conforto lumínico falando, conforto luminoso falando. Então, prestar atenção na presença e na qualidade da luz natural, o uso da iluminação artificial é feita de forma correta, precisa complementar, como a Rafa já falou ali do espaço de estudo dela, como a Sueli falou, foi a Sueli que falou? Ou foi a Ana? Que estuda na sala de jantar? Agora eu não lembro. Ah, foi a Ana que falou que estuda na sala de jantar. Então é um espaço confortável, não é uma boa dica. Já um mapa que você precisa desempenhar que vai ter bastante coisa para você colocar. Aí vocês fizeram essa análise ergonômica, essa análise de iluminação, que lá na descrição da atividade de vocês tem todos os tipos de análise que vocês podem fazer. Vocês têm também essa questão da proposta de melhoria, né? Do que vocês conseguem melhorar. Percebi que a minha iluminação não é adequada. Como eu posso melhorar, tá?
Não precisa pensar, pense que agora vai uma atividade livre, orçamento livre, então se vocês quiserem refazer todo o forro de vocês, toda a iluminação, podem fazer. Se você quiser propor uma nova iluminação, baseando-se nos cálculos luminotécnicos que a gente aprendeu ao longo da disciplina, ótimo, perfeito, tá? Façam os cálculos. Ai, professora, eu vou utilizar o método de Loomis para uma iluminação mais geral. Não tem problema, pode utilizar o método de Loomis e fala que você vai complementar com algumas decorativas, se você for complementar. E aí você pode calcular o ponto de uma ou outra decorativa. Pode ser feito dessa forma, né? Mas tentem colocar a maior riqueza de detalhes e de conceitos que a gente viu durante as nossas aulas dentro dessa atividade. Não por nós, mas por vocês mesmos, para que vocês apliquem tudo isso de uma maneira mais prática, para que depois vocês possam desempenhar isso quando vocês forem profissionais já, arquitetos formados com o diploma de vocês na mão, tá? Numa terceira etapa, vocês vão colocar essa proposta de melhoria, então. E aí, a quarta etapa é essa apresentação dos slides, né? Que foi colocado como obrigatoriedade, de uma forma obrigatória, vocês organizarem em slides e aí tem um roteiro a ser seguido. Capa, introdução, registro do staff, na área de iluminação, análise ergonômica, referencial teórico. Lembrem-se, sempre que utilizarem citações ou imagens que não são da autoria de vocês, referências, tá? A gente está sempre conversando e falando da questão de evitar o plágio, tá? Que vocês não sejam pegos com relação a isso, que seja uma coisa autoral de vocês, tá? Que vocês desenvolvam esse trabalho, porque a partir disso que vocês vão conseguir ganhar repertório para depois desenvolver o projeto do dia a dia de vocês, de escritório, né? E aí, uma dica que eu tenho sempre. Não precisa ter um texto complexo, uma linguagem super acadêmica, eu falo assim, uma linguagem super formal, mas eu preciso que o texto de vocês seja claro e objetivo, tá? Não é para vocês fazerem uma dissertação, uma tese de doutorado no trabalho mapa de vocês, mas eu preciso que você tenha um breve texto, que seja claro, que seja explicativo. Se vocês se utilizarem de imagens ou textos, né, citações que não sejam de vocês, coloquem as referências da forma correta, tá? Evita, até que foi colocado ali na dica, para evitar o excesso de textos. A gente é arquiteto, nós estamos falando de uma profissão que a arte, que ela se envolve com a arte e que a forma que a gente se expressa melhor é o desenho e não o texto. Então, vamos tentar desenhar o máximo possível e escrever o mínimo possível, tá? Então, baseiem-se sempre em desenhos e imagens que vocês, diagramas, esquemas que vocês conseguem fazer, seja em software, seja à mão livre, não tem uma exigência, não tem uma forma correta de fazer, tá? Não foi exigido nada com relação a isso, mas para que vocês consigam desenvolver, desenvolver o trabalho de vocês. A Sueli colocou que o mapa que ela trabalha e estuda no quarto dela, e que inclusive o mapa dela vai ser sobre o quarto. Acho uma opção bem legal, tá? O quarto é uma opção bem legal, tem bastante coisa que você consegue fazer de análise, é um espaço controlado legal. A Rafa colocou assim: sobre o mapa, eu havia iniciado em um salão de design de sobrancelhas. E lendo novamente, fiquei na dúvida sobre o local se encaixar nas opções dadas. Pode ser porque ali está falando sobre o espaço de trabalho também, tá? Claro que assim, a gente não está pedindo para vocês fazerem o espaço ergonômico gigantesco, né? Eu não quero que vocês façam análise de uma indústria toda ou de um prédio inteiro, tá? O espaço de trabalho. Então, você colocou ali um salão de design de sobrancelhas, é um espaço específico, é um espaço de trabalho, se encaixa dentro do nosso escopo, sim, tá, Rafa? Pode ficar tranquila. Só se atente, né, que talvez você tenha algumas questões de... Não, tá ótimo, 20 metros quadrados é um tamanho perfeito, tá? Não é muito grande, não. Eu só falo assim, ai, professor, eu quero fazer do espaço da fábrica de não sei aonde, que tem 1.000 metros quadrados. Gente, pense que vocês também têm que, né, dosar o tempo que vocês têm para desenvolver a atividade e a quantidade de informações que vocês precisam ter. Não adianta você pegar uma área de 1.000 metros que você não consiga fazer uma análise ergonômica e de conforto legal. Então, é isso que a gente coloca, né, como escopo de projeto, mas é um espaço de trabalho, sim. A Priscila colocou: a entrega tem que ser no PowerPoint? Não. Como diretriz da atividade mapa de vocês, foi colocado que vocês precisam fazer em formato de slides, mas ela vai ser entregue em formato PDF no estúdio. Uma coisa muito, muito, muito importante que tem acontecido muito com alguns alunos: confiram sempre o arquivo que vocês estão encaminhando, se ele está ou não corrompido,
tá? E se ele tem o tamanho máximo que é permitido colocar pelo estúdio. Se não tem, vocês vão lá naquele I Love PDF, Small PDF e comprimam o arquivo de vocês, tá? Porque é muito importante. Tem gente que está tendo dificuldade, alguns alunos assim, vocês já estão craques, vocês já são terceiro ano, mas mesmo assim ainda acontece algumas vezes do aluno se atentar a esses detalhes e a entrega, o arquivo corrompe, ou na entrega o arquivo não consegue subir a tempo, tá? E por favor, não deixe para a última hora, tá? Porque se acontece de, por exemplo, eu, professora, hoje eu tô o dia inteiro sem internet, como que vocês vão fazer para subir o arquivo de vocês? Então, tentem sempre priorizar para que vocês utilizem um tempo hábil, que vocês tenham uma certa folga de tempo para fazer a entrega do arquivo de vocês, tá? O PowerPoint é só para organizar os slides mesmo, tá? Não precisa ser. Vocês não vão entregar em PPT, tá? Vocês vão entregar em PDF mesmo. PPT PowerPoint, porque eu estava vendo sobre gerações que isso já significa outra coisa para o pessoal. A Rafa colocou assim: registrar o ambiente por meio de 2 a 4 imagens, fotos próprias ou Google Street View, se necessário. Tenho que me limitar ao máximo de 4 fotos ou esse trecho é referência a outra indicação? Porque 10 slides com 4 fotos é pouquíssimos. Não, o que a gente fala é que assim, você não precisa fazer um book de 100 fotos do seu espaço, tá? Claro que tem angulações e tem espaços que vocês vão precisar de um pouquinho mais de imagens. Podem colocar e inserir um pouco mais de imagens, mas não precisa colocar também um book, tá? É só vejam o que é necessário para descrever o ambiente de vocês, tá? E essa parte que você tirou ali dos slides, assim, a gente coloca como mínimo 10, mas tem máximo 20, tá, slides. Vocês não precisam colocar a foto como inteira no slide, vocês podem fazer uma diagramação para ter várias fotos no slide, desde que isso fique visualmente, que a gente consiga enxergar o que vocês estão querendo demonstrar, tá? E aí, das imagens ali, ele coloca fotos ali do registrar o ambiente de 2 a 4 imagens. Ah, com 4 imagens eu não consigo colocar. Pode colocar 5, 6, 8. Sim, mas desde que não comprometa a tua entrega das outras questões. Vocês podem também, por exemplo, utilizar uma imagem para fazer análise ergonômica. Pontuar ou editar a imagem para colocar ali o que vocês fariam, tá? O que vocês poderiam modificar, o que espaço, que ambiente que não é. Aí vai da criatividade, do expertise de vocês, tá? A Priscila falou, uma foto pela manhã, tarde, noite, pode, preferencialmente, que você pudesse colocar uma foto que tenha a presença da luz natural e que tenha a presença mais da luz artificial, tá? Não precisa ser manhã, tarde e noite, mas preferencialmente que vocês coloquem dois momentos em que eu tenho a presença da luz natural para eu entender, né, o espaço, a luz natural no espaço, e um segundo momento que eu entenda a presença da luz artificial. Ah, professora, meu espaço não tem luz natural. Ok, então você vai ter que fotografar, pode ser fotografado no mesmo ambiente. E aí, talvez, né, você precise colocar que precisaria de uma inserção de luz natural dentro do seu ambiente, né? Uma questão do conforto. E eu perguntaria se as imagens de diagrama de propósito estão fora. Sim, essas 2 a 4 imagens são apenas para vocês descreverem o seu ambiente, tá? As propostas de vocês, as análises ergonômicas estão fora desse escopo, tá? Não inclui esse escopo de vocês de 2 a 4 imagens. 2 a 4 imagens é apenas para vocês descreverem o ambiente. Acho eu que até 4 imagens, a depender do ambiente, é suficiente, tá? Se for um ambiente assim com muitas especificidades, você quiser muito registrar, pode registrar. Mas o que eu posso sugerir para vocês não gastarem tanto tempo e tanto com só a apresentação do ambiente? Tirem imagens mais gerais do ambiente quando você vai apresentá-lo, né? Para eu entender como é o teu espaço, para eu entender como é a luz do teu espaço. Quando você for fazer a sua análise ergonômica, você pode utilizar uma imagem que tem um zoom um pouco maior, que tem um direcionamento um pouco melhor para aquele espaço que você precisa mexer. Então, se eu estou falando, por exemplo, de um quarto, vou usar a Sueli ali de exemplo. Se eu estou falando do meu quarto, eu estou falando, por exemplo, eu tenho uma bancada de trabalho de maquiagem no meu quarto. Eu tirei uma foto genérica, né? 4 faces, tirei as 4 elevações do meu quarto fotos. E aí eu quero dar um zoom na minha bancada porque tem um problema ali de altura. Então eu vou lá e na minha análise ergonômica eu tiro uma foto mais aproximada desse espaço, tá? É uma sugestão que eu faço.
Para colocar do trabalho ali, descrever o ambiente, faça esse uso das até quatro imagens. Depois vocês podem fazer uso mais imagens, mais diagramas, daí a depender de vocês, para engrandecer e enriquecer a análise ergonômica de vocês, tá? Não é quatro imagens gerais do trabalho como um todo, tá? Aquelas 2 a 4 imagens é só para descrição do ambiente. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma questão ainda que tenha ficado? Alguém que queira falar alguma coisa? Que queira fazer o bolão da próxima aula, do próximo jogo? Imagina, pessoal. Lembre-se sempre, a Rafa só colocou alguma coisa ali que eu não li. No caso do salão, a profissional faz design de sobrancelhas e extensão de cílios. Então, na parte ergonômica, tem o mobiliário da cliente, a bancada de preparação, ponto específico de luz. Isso. Tá, você vai analisar o mobiliário, você vai analisar a iluminação. Claro que para cada tipo de atividade você tem um tipo, um posicionamento correto. Então, você vai ter que buscar isso, tá? Buscar, dentro das normativas, como que seria o melhor posicionamento da cadeira, qual a melhor tipologia de cadeira para que ela possa desenvolver o trabalho dela. Você pode fazer uma entrevista, por exemplo, se não é você a profissional, mas você pode fazer uma entrevista com a pessoa que está ali, do que ela também acha, porque a percepção, às vezes, do usuário também nos auxilia na hora de fazer essa análise, tá? Se não é você que faz uso desse espaço, se é outra pessoa, conversa com a pessoa que faz uso do espaço, que ela também consegue te indicar de, minha postura não fica correta, essa cadeira não é confortável por isso, isso e isso. Então, ela já vai te auxiliar no que você precisa incluir na sua análise, tá? Isso é um processo, quando a gente fala de segurança do trabalho, ergonomia, quando a gente vai fazer uma análise ergonômica, a entrevista com o usuário também é muito, e a observação do usuário no local também é muito importante. Então, é legal que vocês façam isso se vocês tiverem oportunidade, tá? Acho que foi tudo agora, né? Bom, se ficar mais alguma dúvida, vocês podem mandar no Fale com o Mediador, o professor Lucas entra em contato com vocês, entra em contato comigo, a gente vai respondendo por lá. Se ficar ainda alguma dúvida mais geral e precisar, a gente pode deixar mais uns 10 ou 15 minutos de mais uma aula para a gente poder discutir sobre a atividade mapa de vocês, tá? E aí a gente vai conversando. A aula que vem será ao vivo ou você iria gravar antes, prof? A aula que vem, ela vai ser uma aula gravada, tá? Que vai ser disponibilizada para vocês. Da gravação dessas aulas, ela vai ser disponibilizada para vocês por conta da questão do horário do jogo, no mesmo horário da nossa aula. Eu sei que tem pessoas que não ligam, mas tem pessoas que gostam de assistir. E é uma oportunidade que o Sesmar está dando para que vocês tenham também acesso a isso, tá? Todos merecemos assistir, concordo. E aí é uma oportunidade que a equipe da Vitro, da Unicesumar fez para que vocês pudessem assistir e nós, como profissionais também aqui trabalhando diariamente, também consigamos assistir o jogo. Afinal, a Copa é de 4 em 4 anos, a gente pode ter essa pequena folguinha. Mas não vai prejudicar vocês se ficar, por exemplo, se assistem a aula da semana que vem, ficou alguma dúvida, entre no chat, no Fale com o Mediador, manda lá para o professor Lucas. Na última aula, nosso último encontro, que seria o nono encontro, a gente tira essas dúvidas e conversa, tá? Vocês em nenhum momento serão prejudicados pela aula não ser ao vivo, tá bom? Isso mesmo. Não deixem o mapa para a última hora, tá, pessoal? Já só tem mais 2 encontros no ao vivo, então vamos fazendo com calma, tá? Qualquer dúvida é só me procurar no Fale Mediador, que eu sempre estou repassando e estando em contato com a professora Samara e eu passo as dúvidas para ela, beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Ou finalizamos por hoje, então? Acho que é isso, professor. Fechamos, então. Então tá. Boa noite a todos. Até semana que vem. Boa noite, professora. E Boa até semana noite, que vem, professor pessoal. Lucas. Boa noite, pessoal. Até semana que vem.